Uma boa noite a todos, graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Convido os irmãos que abram suas Bíblias no Evangelho que escreveu Mateus, no seu capítulo 5. Versículo 38 ao 42. Mateus, capítulo 5, versículo 38 ao 42. A palavra do Senhor nos diz assim: Ouvistes que foi dito, olho por olho, dente por dente? Eu, porém, vos digo, não resistais ao perverso, mas a qualquer que te ferir na face direita, volta-lhe também a outra. E ao que quer demandar contigo e tirar-te a túnica, deixa-lhe também a capa. Se alguém te obrigar a andar 1 milha, vai com ele 2. Dá a quem te pede, e não voltes as costas ao que deseja que lhe emprestes. Até aqui, meus irmãos, oremos ao nosso Deus. Senhor nosso Deus e Pai, pedimos a Tua direção e a Tua santa iluminação nesta hora sobre as nossas vidas, ó Pai. Seja com o Teu povo, ó Deus querido, tomando as nossas mentes e corações pelo poder da Tua palavra. Que o Teu Santo Espírito nos ajude, Senhor, a não apenas compreendê-la, mas também a vivê-la de modo íntegro e fiel. Senhor, torna-nos santos e edifica-nos, ó Pai, pelo poder da Tua palavra. É assim que nós oramos, em nome do Teu Filho amado, o nosso Salvador, o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Muito bem, meus irmãos. O texto que nós acabamos de ler faz parte do Sermão do Monte. Sermão esse direcionado pelo próprio Senhor Jesus Cristo aos seus discípulos, que estavam assentados aos seus pés, recebendo diretamente do nosso Senhor quais eram as instruções para aqueles que desejavam viver conforme cidadãos do reino de Deus. Ou seja, meus irmãos, a passagem que nós acabamos de ler aponta para qual é a ética, para qual é a maneira em que todos aqueles que são discípulos de Jesus devem seguir e lidar com as suas ofensas, ou com aqueles que lhes ofenderam. E diante disso, meus irmãos, nós vemos aqui, e daí vem o tema do nosso sermão de hoje, a justiça. Mas é a justiça que não se vinga. Não se vinga pelas nossas próprias forças, não se vinga pelo nosso próprio senso de justiça, não se vinga pelo nosso próprio egoísmo e narcisismo de querermos resolver as nossas diferenças à nossa própria maneira. Nós, enquanto cidadãos do reino de Deus, temos uma ética, um comprometimento e uma responsabilidade no trato com o nosso próximo que é completamente distinto de tudo e qualquer coisa ou valor construído sobre a face da terra. Portanto, meus irmãos, quando lemos a respeito disso, somos confrontados diretamente a olharmos para os nossos corações e avaliarmos se que quando olhamos para os nossos adversários, se quando olhamos para aqueles que nos ofendem, conseguimos olhá-los com mansidão, com perdão, não com indiferença, não com rancor, não com ódio, mas com um senso de justiça
que excede a justiça dos homens. Justiça essa que é aplicada e nos é direcionada pelo próprio Cristo. Ou seja, a justiça que ele nos mostra é a justiça dos céus. E por isso, a justiça dos cidadãos do reino dos céus é uma justiça que não se vinga. Diante disso, meus irmãos, nós veremos que por conta do mal que existe no coração de homens e mulheres, muitos acabam usando até mesmo as Escrituras, ou até mesmo as leis que nos foram dadas por Deus, para pecarem, por conta da própria maldade que há em seus corações. Então, Jesus vai apontar o mau uso da lei. Essa é uma das partes que nós falaremos. Em seguida, nós veremos qual é a resposta enquanto cidadãos do reino devemos dar. Ou seja, qual é a resposta do reino de Deus? Como nós devemos reagir quando os adversários se levantarem contra nós? E por último, meus irmãos, nós veremos que a única resposta que nós podemos dar ao nosso coração, a única resposta que nós podemos dar ao mundo é Jesus Cristo. Dessa forma, meus irmãos, nós podemos seguir o sermão pensando o seguinte: hoje, infelizmente, homens e mulheres se debruçam em seus próprios sensos de justiça, tentam resolver suas queixas com sentimento de vingança, mergulhados em raiva, injúria, inimizades e violências, esquecendo assim toda a moralidade de perdão na qual o nosso Senhor Jesus viveu na cruz para nos salvar. Você foi injustiçado? Humilhado? Já sentiu vontade de revidar? De dar o troco? De dizer com orgulho: comigo é assim, bateu, levou. Isso é profundamente humano. Natural que os nossos corações tentem responder às ofensas e às agressões do mundo de forma hostil. Mas será que é assim que nós devemos responder? Podemos ver essa realidade desde o início da história, quando Caim levantou a sua própria mão contra o irmão Abel, para vingar apenas a sua frustração. Ah, Deus não quis a minha oferta. E Deus, de antemão, olhando e conhecendo o coração de Caim, disse: olha, em Gênesis 4 ele vai dizer: olha, cuida dessa ira, controle essa tua ira, porque o pecado jaz à porta do teu coração. Portanto, meus irmãos, falar sobre vingança é falar e olhar necessariamente para o nosso coração quando somos ofendidos. Falar de amor e de santidade quando tudo nos vai bem é fácil. É maravilhoso. A pessoa é educada: oi, bom dia, boa tarde, tudo bem? Como é que vai? E você responder com a mesma cordialidade a pessoa que te trata dessa forma. A questão é que cidadãos do reino não podem fazer apenas aquilo que o mundo é capaz de também fazer: responder com cordialidade quem é cortês conosco. Nós, enquanto cidadãos do reino, precisamos aprender e entender que o nosso senso de justiça é supranatural. Vai além das nossas competências naturais e humanas.
nós precisamos aprender a responder de forma amorosa, misericordiosa e bondosa, até mesmo aos nossos inimigos. Será que somos capazes de amar aqueles que nos pisam o calo? Será que somos capazes de amar até mesmo aqueles que fofocam e debocham da nossa história e da nossa vida? Ou até mesmo da nossa fé? Jesus, conhecendo o nosso coração, ele vai dizer: não resistam ao perverso, dê a quem te pede, se baterem, ofereça a outra face. Vamos ver o que Jesus quis dizer exatamente com essas sentenças. Primeiro, meus irmãos, versículo 38, ele diz assim: ouvistes o que foi dito? Olho por olho, dente por dente. E aí, em seguida, ele vai dizer: eu, porém, vos digo, não resistais ao perverso, mas ao qualquer que te ferir na face direita, volta-lhe também a outra. Fiquemos no versículo 38. Jesus começa citando exatamente aquilo que a gente conhece como a lei de Talião, ou lex talionis, que está lá em Levítico capítulo 24, versículo 20, que vai dizer exatamente: olha, quando alguém te prejudicar, que a sentença seja olho por olho, dente por dente, vida por vida. Aqui, meus irmãos, Jesus está falando: olha, na lei está escrito assim. Vocês ouviram o que foi dito. É exatamente isso. O problema, meus irmãos, é exatamente esse coração humano. Essa tendência nossa de querermos resolver tudo à nossa maneira. A gente às vezes ri e considera até mesmo como parte da nossa cultura a seguinte expressão: não, isso é apenas um jeitinho brasileiro. Nós vamos ver, meus irmãos, que jeitinho brasileiro não é nada mais, nada menos do que uma desculpa esfarrapada que nós damos para tentar amortizar a dimensão da nossa tendência pecaminosa, de tentar dizer que o errado é certo e que o certo é o errado. E Jesus, ele está apontando para a lei, dizendo: olha, a lei diz isso. Eu, porém, vos digo. O que Jesus está querendo dizer com esse porém não é revogar a lei em si, em sua validade, mas trazer a interpretação correta de aplicabilidade da mesma lei que ele está citando. Ou seja, a denúncia de Jesus aqui é a forma como os fariseus estavam lendo, interpretando e aplicando esta lei. O problema não estava na lei, o problema estava na sua aplicação. A lei tinha a sua interpretação e aplicação apenas em contextos jurídicos específicos, de caráter civil, para tratar a respeito da retribuição penal em conformidade com o crime. Era olho por olho, dente por dente, vida por vida, desde que fosse devidamente julgado perante uma corte de sábios, de sacerdotes, de juízes. Mas por conta da maldade que havia no coração dos homens, passaram a olhar para esse texto de Levítico 24, 20, olho por olho, dente por dente, para quê? Para justificar o bateu, levou. O toma lá, dá cá. Alguém me fere? Eu reajo. Alguém me toma? Eu tomo de volta. Na mesma proporção. Não é sobre isso que Jesus está falando.
Jesus está dizendo e corrigindo exatamente, denunciando exatamente o coração destes fariseus que estavam aplicando de modo incorreto a lei do Senhor. É assim? Será que a lei do Antigo Testamento estava nos dizendo que o povo podia deflagrar seu próximo da mesma maneira que eles haviam sido prejudicados? Será que é isso? Se observarmos direito a lei, nós veremos que não. Abra junto comigo Levítico capítulo 19, versículo 18. Levítico 19, 18 diz assim: não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. A vingança não é nossa. A retribuição ao mal que nos é feito é do Senhor. O salmo que nós lemos aqui, em gratidão a Deus, diz exatamente isso. Que cabe a Ele a retribuição. Cabe a Ele, sim, castigar o mal. Não a nós. E aí, por conta do nosso coração pecaminoso, lemos um texto como esse e queremos justificar. Ah, se ela me traiu, eu vou trair também. Se ele me passou para trás, então eu vou lá e vou passar ele para trás também. Se me ofendeu, vai ouvir coisa pior. Isso revela uma verdade profunda da nossa alma. Nosso coração deseja justiça. Um desejo legítimo. O problema é a fonte deste desejo. Queremos a justiça, mas nunca queremos a justiça de Deus. Queremos agir com o nosso próprio senso de justiça. Queremos reagir à nossa maneira. Queremos retribuir com aquilo que nós consideramos como equivalente. Se for assim, não está bom. A gente não quer apenas que a justiça seja feita, a gente quer tripudiar sobre o outro. Eu não quero que ele caia, eu quero que ele caia e se arrebente. Será que esse verdadeiramente o senso de justiça do coração daqueles que fazem parte do reino dos céus? Olhe para si mesmo, para a maneira como você reage diante das injustiças que você testemunha e vê. O seu coração é um coração intercessor diante das injustiças? Ou seu coração é um coração sanguinário, vingativo, rancoroso? Se a sua resposta foi a segunda opção, questione-se a si mesmo. Que reino você tem sido? E que reino você tem vivido, que você tem feito parte? Meus irmãos, por mais que pareça justo retribuir o mal que nos é feito, não é essa a justiça que Deus requer de nós, porque essa justiça nos afasta da verdadeira justiça em Cristo Jesus. Qual é a nossa resposta
Como nós devemos reagir diante daqueles que nos enfrentam, daqueles que se levantam como inimigos? A resposta do reino é não reagir com ódio, é viver como alguém que já foi perdoado. Jesus vai dizer no versículo 39, não resistais ao perverso. E aqui, meus irmãos, vale salientar que a palavra utilizada para resistência é oposição. Mas é uma oposição moral. E aí nós vamos entender melhor quando nós vermos os tipos de ofensa. Vejam aí ainda no versículo 39, Jesus vai dizer assim, olha, não resistais ao perverso, mas a qualquer que te esbofetear na face direita, volta-lhe também a outra. Jesus está falando a respeito de uma ofensa física. Era extremamente ofensivo. Jesus não está falando a respeito de agressão física, meus irmãos. Jesus está falando de ofender. Qualquer um que lhe esbofetear a face direita, que te ofender, oferece-lhe a outra. Porque alguém que quer usar da força e da agressão, não vai dar um tapa de mão aberta. Vai agir com um ímpeto que lhe garanta um maior efeito agressivo. Então vai dar-lhe de mão fechada. Portanto, Jesus não está falando de agressões físicas, está falando de ofensas. E tomar um tapa nos tempos de Jesus com a mão aberta era ofensivo. Ser o equivalente a ofender a honra de familiares, de mães, pais, avós, irmãos. É sobre isso que Jesus está falando. E esse é o contexto imediato quando ele diz, não resistais ao homem mau. Então Jesus não está falando sobre pacifismo contra agressões físicas. Porque aquele que vem nos agredir e atentar contra a nossa vida, ele precisa ser contido. E se for necessário, ser contido com uma força equivalente que o barre, que o impeça. Jesus está falando sobre a sua honra. Se a sua honra for ferida, se o seu ego for ferido, você é capaz de suportar isso? Ofensa, o insulto público, a gente precisa responder isso com dignidade, não com vingança. Esse texto não se trata de uma defesa do pacifismo, mas sim sobre a mortificação egoísta dos nossos corações. Jesus inicia sua explanação sobre a vingança, tratando exatamente da mortificação do eu pelo dano moral. Porque um atentado contra a nossa vida precisa de uma resposta à altura, no sentido de preservação da própria vida. No entanto, quando a ofensa nos fere de várias maneiras, não queremos apenas a defesa, queremos a vingança rápida e barata do momento. E, se possível, com a mesma maldade em que fomos feridos. Se feriu a nossa honra, queremos ferir a honra dele. Se nos xingou, queremos xingar de volta. E ainda existem pessoas que se dizem cristãs, que utilizam das ofensas e de xingamentos para dizer, você não sabe como é
libertador dizer estas coisas. É assim que um cidadão do reino deve se dirigir àqueles que te ofendem? E aí nós temos um certo ditado que vai falar e tratar a respeito da vingança. Aí depende da personalidade de cada um. Aqueles que têm uma personalidade mais ansiosa vão dizer que a vingança é um prato que se come quente. Aqueles que têm uma personalidade mais rancorosa vão dizer que a vingança é um prato que se come frio. Para nós que somos cidadãos do reino, a vingança não é um prato que se come. Se for para ficar com o ditado, prefiro ficar com o ditado do personagem, que diz que a vingança nunca é plena, mata a alma e a envenena. Vejam, meus irmãos, aquilo que nós falamos e o que Jesus está nos ensinando pode ser testemunhado na vida de outros cristãos, como, por exemplo, um pregador leigo durante a época de John Wesley, conhecido como Billy Bray. Ele era extremamente conhecido por ter uma vida boêmia nas noites, que ele passava regado a bebidas, mas também a agressões. Então ele era um homem rude, brigador, que um dia sentiu e foi iluminado pelo Espírito Santo através de uma pregação de John Wesley. E ele orou a Deus, pedindo que Deus tirasse do seu coração todo o ódio e rancor, até que ele não sentisse mais nada. Certo dia, Billy Bray, já longe da vida boêmia, estava trabalhando em uma mina, e um certo homem que conviveu com ele lembrou das agressões e dos golpes que Billy Bray havia cometido contra ele. E ele aproveitou, sabendo que Billy Bray era cristão, para quê? Para revidar. Este homem, então, golpeou Billy Bray dentro da mina, e o Billy Bray simplesmente olhou para ele e disse: olha, que Deus te perdoe, assim como eu já te perdoei. Aquele homem foi embora perturbado com as palavras de Billy Bray. E passou-se semanas e dias. Esse homem voltou e perguntou ao Billy Bray: por que você não revidou? Por que você não devolveu? E aí o Billy simplesmente respondeu: porque o Billy que você conhecia morreu com Cristo na cruz. E a única coisa que eu posso te oferecer é o perdão que eu recebi dele. Será, meus irmãos, que nós somos capazes de oferecer o perdão àqueles que nos ofendem? Será que nós somos capazes ainda de amar aqueles que falam coisas contra nós? O texto segue, onde Jesus vai mostrar outras situações em que a ofensa pode se dar. No versículo 40, Jesus vai dizer assim: e ao que quer demandar contigo e tirar-te a túnica, deixa-lhe também a capa. Porque Jesus está se referindo exatamente a essas peças de roupa? Porque quando alguém tinha uma certa dívida, ela deveria entregar a sua peça de roupa íntima, né, ou interna, por assim dizer, como forma de pagamento.
E a externa, ela era tão importante que ela era até mesmo considerada como penhor. No entanto, pela roupa externa, a capa, ser tão importante, ela deveria ser devolvida ao final do dia, quando utilizada como penhor. Uma forma de equilibrar o senso de justiça entre eles. Porque essa capa, ela não servia apenas para cobri-lo durante o dia, mas era também a sua manta na hora de dormir. E aí, meus irmãos, Jesus está falando o seguinte: caso você seja apresentado diante de uma corte e lhe seja cobrado que você pague, que você seja defraudado por conta de algo e processado, a gente precisa aprender a responder com desapego e confiança na providência divina. Esse trecho está tratando a respeito de como devemos lidar com as injustiças legais. Ah, ele me processou? Espera aí que eu vou arrumar um jeito aqui de armar um processo para ele. Forja testemunha falsa, forja atestado falso, simplesmente para tentar prejudicar o outro. O sujeito trabalha numa determinada empresa, considera que o salário não é o suficiente para ele se sustentar, que a empresa não está boa, o ambiente não está bom para ele. Ao invés dele simplesmente pedir as contas e ir embora, o que ele faz? Ele arma toda uma situação para no final dizer, tá vendo aí? Ninguém me faz de bobo não. Ganhava pouco, agora está aí, ó. Vou processar mesmo. Vou prejudicar. Meus irmãos, lutar pelo que é justo é correto. Lutar pelo que é justo de maneira simplesmente, meramente egoísta, é sobre isso que Jesus está falando. Sobre qual justiça você está lutando? A justiça do reino ou a justiça dos homens? Dessa forma, meus irmãos, precisamos sofrer e nos desapegar, se possível e necessário, até mesmo de bens, patrimônios. Porque o que importa é que o nome de Cristo, o nome de Deus, seja glorificado com as nossas vidas, com o nosso testemunho. Seguindo agora, meus irmãos, no versículo 41, Jesus diz assim: se alguém te obrigar a andar 1 milha, vai com ele 2. Mais um outro aspecto legal, no entanto, agora voltado para o abuso de poder. Desde o Antigo Oriente, existiam leis aos impérios que dominavam outras terras em aplicar determinadas sanções ou obrigações aos povos dominados. Então, lá na Pérsia Antiga, quando um mensageiro era enviado pelo rei, ele poderia muito bem usar de qualquer tipo de meio de transporte ou ajuda de alguém no trajeto para que a mensagem chegasse o mais rápido possível no destinatário. Durante a dominação do Império Romano, nos tempos de Jesus, e é exatamente esse o ponto aqui, qualquer oficial romano poderia parar um judeu na Palestina e dizer: ei, você aqui, vem cá, me ajuda aqui com as minhas coisas, me ajuda aqui com a minha tropa. E ele tinha direito a forçar e obrigar este cidadão a andar com ele por 1
milha inteira. Já pensou? Você está ali fazendo seu pão de queijo, ou melhor, o seu pão asmo, preparando a sua casa para receber uma visita e de repente passa um oficial, aproveitando, vem cá. Não, mas não tem mais, eu estou ocupado. É lei. Você vai me ajudar a levar as coisas e vai me acompanhar durante 1 milha. Jesus diz o seguinte, olha, não apenas cumpra aquilo que lhe foi pedido, supere as expectativas, faça mais. Ah, mas como assim? Eu não ganho tão bem assim para fazer tanto. Você é cidadão da onde? Você é cidadão do reino dos céus? Fazer o que lhe foi pedido é o mínimo. Jesus está dizendo, faça, mas faça mais. Porque nesse mais é que as pessoas terão conhecimento do reino de Deus e qual é o poder do reino de Deus na sua vida. É ser o exemplo e o testemunho de pessoas que foram verdadeiramente transformadas. Ao ponto de que as pessoas digam, pedi àquele sujeito que fizesse tal serviço, mas ele foi lá e fez muito mais do que eu havia pedido. Às vezes a gente até estranha, às vezes a gente viaja para determinados lugares e a gente senta para tomar uma refeição e aí a gente fica meio até receoso de perguntar para o garçom como funcionam as coisas, com medo de tomar um golpe. E aí a gente pergunta básica, esse prato aqui, ele serve 2 pessoas? Ou eu tenho que pedir mais um? E aí o garçom, de bom grado, diz, olha, pode pedir esse que serve 2. E se depender da fome, serve até 3. E a gente fala, poxa, fui bem atendido. Superou as minhas expectativas. Eu só queria saber uma coisa. Ele não apenas me atendeu, mas me auxiliou, me instruiu, me ajudou. Para não ficar apenas nas palavras de Jesus, vamos ao testemunho de uma determinada jovem que foi levada pelo Império Persa e servia na casa de um grande general persa. Esse general, por alguma razão, ficou adoecido, extremamente adoecido. Ela era apenas serva. Sei lá o que ela devia fazer, limpar o chão, arrumar as coisas do sargento lá, do capitão da guarda, do general da guarda. Ela era apenas uma serva. E enquanto serva, devia apenas servir a esse general. Os afazeres da casa, do palácio. Mas ele ficou doente, extremamente acamado. E ela, como cidadã do reino dos céus, olhou para a condição desse general e disse, ô, seu general, posso ter uma palavrinha? Diga, serva. Lá da onde o senhor me tirou, tem um homem lá que ele é de Deus. Vai lá falar com ele, talvez ele tenha alguma resposta para a sua enfermidade. Esse general é conhecido mais como Naamã. Ele vai ao encontro do profeta. O profeta fala a esse homem de alta patente e diz a ele, apenas mergulhe no nosso rio. E ele, no alto da sua soberba,
Não é possível sair de lá da Pérsia, onde tem os melhores rios, para vir aqui, nesse povinho, para tomar um banho. Faça isso. Ela não tinha obrigação nenhuma de ajudar o seu algoz, o seu sequestrador. Porque é isso que Naamã era para essa serva. No entanto, seu ato de compaixão iniciou uma jornada que resultou não apenas na cura física de Naamã, mas em sua conversão. Naamã retorna declarando: eis que agora sei que em toda a terra não há Deus, senão em Israel. É assim que cidadãos do reino dos céus respondem quando são vítimas de abuso de poder. Farei isso, mas não apenas isso. Farei bem feito. E você testemunhará que esse bem feito não é uma afronta, mas é pura bondade e misericórdia. Não que vem de mim, mas que vem do Deus que me salvou. Se te pedirem para andar 1 milha, cumpra com a sua obrigação naquela 1 milha, mas convide o seu algoz a andar 2ª. E nessa 2ª você tem a oportunidade de anunciar o reino, de falar das boas novas de salvação, através da sua vida, através do seu testemunho, através da sua coragem, em demonstrar misericórdia e bondade àqueles que são injustos. Não seja vingativo, não seja rancoroso. Demonstre bondade. Mas, reverendo, como eu faço isso? Se a sua pergunta é essa, o erro já está na pergunta. Porque isso não é natural, isso não é de nós. A gente não tem essa tendência. Esse senso de justiça só é possível ser cumprido em Cristo. Você, por você mesmo, só é capaz de devolver a maldade que lhe foi imposta. No entanto, se o seu coração foi regenerado e você nasceu da água e do Espírito, você está capacitado e habilitado em Cristo a responder com bondade e perdão. Jesus é a justa resposta, é a vingança, é o justo preço a ser pago pela maldade do mundo, pelo pecado, não apenas do outro, mas também do nosso. O que torna esse ensino possível não é a nossa força de vontade moral, mas o que Cristo já fez por nós. Por quê, meus irmãos? Porque quando Cristo foi ferido no rosto, ele não revidou. Quando lhe tomaram as vestes, ele entregou até o seu sangue. Quando o forçaram a carregar a cruz, ele caminhou com ela até o Calvário. Quando pedimos salvação, ele nos deu mais do que pedimos, ele nos deu o seu reino por completo. Na cruz, Deus não nos tratou com a justiça que merecíamos, mas com a graça que não podíamos imaginar. Jesus é o único que pode vencer o mal. E ele fez isso não resistindo com espada, mas entregando-se em amor. Esta é a verdadeira justiça do reino. A justiça que salva, a justiça que revela que nós fomos verdadeiramente alcançados pelo chamado eficaz do Espírito em nossas vidas. Para nós concluirmos, meus irmãos, como podemos aplicar isso em nossas vidas?
Deixe de tentar fazer justiça com as próprias mãos. Receba a justiça de Cristo e viva por ela. Qual é o tamanho da misericórdia de Deus por nós? Este é o modelo da misericórdia que devemos aplicar e viver com o nosso próximo, ainda que este próximo seja um inimigo. Você foi alcançado pela graça? Então reaja ao mal como alguém que já foi perdoado de muito mais. Não oferecemos a outra face para provar força. Oferecemos porque Jesus já ofereceu a dele por nós. Quem te feriu? Quem te feriu? Quem te magoou? Quem te frustrou? Quem te decepcionou? Você pode perdoar? Sim, você pode, porque você foi perdoado por Cristo. Quem te tirou algo? Quem te tomou? Você pode abrir mão, porque você recebeu em Cristo uma herança que é eterna. E por fim, meus irmãos, quem te oprime? Quem te oprime? Você pode servi-lo com liberdade, porque você não é apenas o empregado deste ou um servo deste. Você é e já é um cidadão do reino. E neste reino há liberdade. A liberdade para ser bom, a liberdade para perdoar, a liberdade para exercer misericórdia e bondade. Mas até com gente que não presta. Até com gente que não presta. Para concluirmos, meus irmãos, essa nova resposta só vem de um novo coração. Se você tentar viver o texto que nós acabamos de ler, de Mateus 5, 38 ao 42, como uma lista de regras morais, você vai falhar miseravelmente. E talvez o pior, vai ficar orgulhoso por fazer tudo certo, viu? Viu o que eu fiz? E não é isso que Jesus está falando. A gente não vive assim para ser bem visto, nem pelos homens, nem por Deus. Vivemos assim porque já fomos alcançados pela graça, a misericórdia e a bondade de Cristo em nossas vidas. Fomos salvos por aquele que não revidou, mas morreu por nós. O que o mundo nos diz? Faça justiça com suas mãos. Jesus diz: entrega a sua vida como eu entreguei a minha. Essa é a justiça que transforma o mundo e transforma também histórias, vidas, cidades. Portanto, meus irmãos, enquanto cidadãos do reino, não nos cabe a vingança. Nos cabe confiar na providência de Deus, de que no momento certo Ele manifestará a sua justiça e pagará a cada um o seu mal, como bem Ele quiser e não como nós queremos. A nós nos resta a maravilhosa graça de Cristo, que perdoa, que aceita, porque Ele nos ama. E se nós queremos verdadeiramente dizer que amamos uns aos outros, devemos
deixar de lado a vingança, entregar nas mãos do Senhor, que Ele, na hora certa, castigará com a sua justiça. Que Deus abençoe. Em nome de Cristo Jesus, oremos a Deus. Senhor nosso Deus e Pai, te louvamos e te bendizemos, Senhor, reconhecendo que no nosso senso de justiça, muitas vezes queremos resolver as nossas diferenças baseado em nossos próprios valores, com a nossa própria força, com a nossa própria mão. Senhor, ensina-nos a olharmos com os olhos do reino de Deus, que as injustiças, as ofensas, elas não devem ser revidadas, porque não cabe a nós a aplicação de tal justiça. Mas, Senhor, como somos fracos e falhos em aceitar o dolo, a ofensa, ajuda-nos, Senhor, a sermos melhores cidadãos do Teu reino e a confiarmos plenamente na Tua justiça. Justiça essa que nos aponta para a cruz do Calvário, aonde o Senhor tomou sobre si os nossos pecados, que eram-lhe como ofensas. E ainda pendurado na cruz disse: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Ajuda-nos, Senhor, a amadurecer o nosso coração, a nossa fé, de tal modo que possamos refletir a Tua glória. Quando nos tomarem, que nos lembremos da nossa herança. Quando nos obrigarem a fazer algo, que estejamos dispostos a fazer da melhor maneira possível e assim testemunhar do Seu reino. E por fim, ó Deus, ajuda-nos a oferecermos e darmos ajuda a quem nos pede. Pai bendito, somos tão limitados, mas através do Teu Santo Espírito e como cidadãos do reino, agora sabemos que podemos viver esta justiça do reino em nossas vidas. Dê força ao Teu povo, ó Pai. Em nome de Cristo Jesus é que nós oramos. Amém.